Dois maléficos se confrontando hoje, dia 9 de dezembro de 2025. Marte e Saturno em uma quadratura. Eu sou Greta Chinel, astróloga e taróloga, e hoje eu quero mostrar para vocês, na prática, como que um trânsito no céu afeta diretamente, individualmente, um mapa. Às vezes a gente tem um trígono acontecendo entre dois planetas, ou eles podem tocar o mapa de uma pessoa de uma forma que ativa algum outro ponto, favorecendo que aquele trânsito seja benéfico, seja fluido, traga alguma coisa de bom, alguma oportunidade, ou então, às vezes, um trígono está acontecendo no céu, mas toca de uma maneira no mapa da pessoa que traz desafios, ativa uma quadratura, enfim. Então, eu vou mostrar, vou pegar um mapa aqui de exemplo, tá, para a gente poder entender. Eu vou começar do zero, tá? Eu não vou, claro, fazer uma análise 100% completa, mas eu vou começar do zero explicando para vocês o que, que eu avalio, né, para também a gente eleger os planetas que estão no comando do ano daquela pessoa. Se esse trânsito específico, ele é importante. Se ele vai ter mais relevância, essa pessoa vai sentir na pele. Hoje eu vim aqui até com um cafezinho, com um chocotone, então a gente vai conversando e eu vou explicando para vocês. Esse mapa aqui é da Beyoncé, é uma cantora maravilhosa, magnífica, né? E eu peguei como exemplo porque é uma pessoa pública e a gente, né, até para quem conhece ela, né, se quiser compartilhar alguma coisa que saiba, né, que esteja acontecendo, a gente soube do mapa dela recentemente, porque ela nunca tinha divulgado, né, os dados precisos para a mídia. Então, ela é uma pessoa mais low profile, apesar de não ser, né? Ela é uma pessoa mega, todo mundo conhece a Beyoncé, mas assim, questões internas, né, sentimentais, que envolvem a família, fica meio no off, a gente não sabe muito sobre isso. E aí se explica, né, pelo mapa, uma lua em escorpião, ela, né, guarda muita coisa dentro dela, e mas é isso, eu lembro que logo quando Marte entrou em Leão, que aí ativou essa casa dela, que é um Marte super legal, conectado ao Sol, ali numa casa benéfica, né, o júbilo de Vênus, ela trouxe lançamento, ela trouxe, né, teve uma exposição aí, e ela também divulgou o mapa dela. Então eu trouxe aqui pra gente entender o trânsito, e ó, peço desculpa por conta do meu áudio, o meu Mercúrio retrógrado veio com delay, quebrando um monte de coisa aí nessa última semana. Meu microfone quebrou, minha cafeteira quebrou, nossa, um monte de coisa minha quebrou nessa semana. Toma, né? Achei que tivesse passado ilesa pelo Mercúrio retrógrado, só que não. Então, inclusive, bem literal, porque na Escorpião é na minha casa 8, e agora eu vou ter que gastar din-din para poder comprar as coisas que, né, eu tive aí um preju. Mas é isso. Bom, primeiro, essa quadratura ela vai acontecer Saturno no grau 25 de Peixes e Marte no grau 25 de Sagitário. Esse aqui é o mapa de base que a gente vai usar para analisar esse trânsito. Ela está com 44 anos e a gente vai olhar aqui na rodinha da profecção, de acordo com a idade dela, qual que é a casa, né, o signo ativo para ela nesse ano, durante esse ciclo, a partir do momento que ela completou o aniversário, que foi dia 4 de setembro de 2025. Então, aqui o que está em evidência é a casa 9. A casa 9, para essa pessoa, abre no signo de Sagitário. Ou seja, um dos comandos do ano dela é Júpiter. A gente vai entender a casa 9 como assuntos relacionados a exterior, a formações, né, curso superior, viagens longas, contato com povos de outras culturas. Aqui também tem a questão da comunicação, né, que pode estar mais evidente. Processos judiciais. Aqui tem muita coisa envolvida também com religião, com a própria astrologia. Então, esses são assuntos que a gente lida nessa casa. A gente vai olhar para Júpiter dela para ver o direcionamento, né? Esses assuntos, eles estão interligados com mais o que da vida dela, né? Eu tenho Júpiter em Libra na casa 7. Então, questões relacionadas a relacionamento, ou parcerias, ou o outro na vida dela, né? Então, os acordos que a gente faz, a forma como a gente se relaciona, impõe os nossos limites, enfim. Então, além disso, Júpiter também tá ligado a Vênus, já que ele está na casa de que Vênus manda. E Vênus está lá domiciliada na mesma casa que Júpiter. A casa de Júpiter tá ligada à casa de Vênus e Vênus está ligada a Júpiter. Então, beleza, a gente fecha aqui esses assuntos. E aqui pode ser literalmente com essa pessoa, né? Ela pode fazer parcerias internacionais, ela pode se envolver de repente, em processos judiciais, questões que envolvem lei, justiça, né? Ou então formar parcerias que possam trazer mais evidência ali para ela, né? Em outros países, em lugares mais distantes do lugar de origem.
né? Ou então ela pode decidir fazer uma parceria, né? Algum acordo, passar por alguma questão que envolva contratos, né? Assinar contratos, fazer acordos. Isso pode ser tanto com o cônjuge ou então com outras pessoas. Então, aqui uma outra coisa importante é que Júpiter rege a casa 12, né? Então, assuntos de 12 também estão conectados aqui com esses assuntos. Casa 12 são os bastidores, são os inimigos ocultos. É uma casa mais escura, né? Onde a gente não consegue enxergar muito bem. É a que antecede o ascendente, ela não aspecta com o ascendente. Então a gente fala, né, na astrologia, principalmente na astrologia tradicional, que é uma casa maléfica, assim como a casa 6 e a casa 8 também. Mas não quer dizer que só sejam coisas ruins, né? Então, por exemplo, Saturno está agora fazendo na reta final, seu último rolê ali pelo signo de Peixes. Então, o que será que o que envolve, né, esses assuntos aqui, ele já não pediu para que fosse olhado, estruturado, planejado, né, para que agora, quando entrar em Áries e fazer ali ativando um trígono de fogo, né, no mapa dessa pessoa que é o ascendente, que são projetos pessoais, que são as motivações primárias, que é o próprio corpo físico, né? Então, o que será que nesses 2 últimos anos e meio essa pessoa enfrentou, trabalhou, né? Foi trabalhando ali nos bastidores para poder trazer, né, algum projeto novo aqui, né? Marte, que rege o ascendente, está lá em Leão, então realmente vai abrir um trígono aqui de fogo lindo, ativando também a casa 8, que é uma casa de recursos, de dinheiro. Então, pode ser que seja um momento muito favorável aqui para ela fazer, né, trazer os bastidores agora pro visível, né, mostrar aí a questão da expressão dela, que a Casa 12 fala de expressão através de música, através das artes, enfim, pode trazer algum projeto novo aí que já vem sendo trabalhado, estruturado, planejado. Júpiter está retrógrado agora lá em Câncer, então desde o meio do ano ele entrou nesse signo, fazendo uma quadratura com Júpiter natal. Né? Já bateram ali, já formaram uma quadratura exata, e agora ele está fazendo essa revisão. A casa 4 fala de família, de ancestralidade, de imóveis da família, bens, né? Fala também de encerramentos de ciclo. Então ela deve estar nesse processo de encerramento de várias coisas, né? Que já como Júpiter é um planeta importante para essa pessoa, né, ele está ativando aqui essa casa, está ativando assuntos lunares também. No caso, a lua dela é em Escorpião, lá na casa 8, então trazendo, assim, até formando um trígono aqui com a lua dela, que inclusive já deve estar. Ele quase bateu lá na lua, mas já deu uma cheirada nela, né, e aí ele começou a voltar para trás. Então, ativando toda essa questão emocional, sentimental, envolvendo questões com a mãe, a questão com os filhos, a questão da maternidade, a questão da criatividade dela, como ela traz prazer para a vida dela, né? Então, reconhecimento dos dons, talentos, fortalecendo tudo isso, trazendo isso à tona, né? Questão financeira também, né? Ganhar mais recursos, mais dinheiro, através, né, desses dons e talentos e enfim, né, tem muito assunto aqui. Como eu disse, eu não vou me aprofundar 100%, mas já trazendo aqui, né, esse assunto para a gente entender o ponto que a gente vai analisar. Então, a gente já sabe que Júpiter é um planeta importante, ele está ativo nesse ciclo para essa pessoa, e agora a gente vai olhar também na Firdária. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre isso, é uma outra técnica da astrologia tradicional que a gente usa também para entender, né, qual o capítulo que a gente está vivendo na nossa vida em relação aos planetas. Então, a gente vive capítulos maiores, né, ciclos maiores e ciclos e subcapítulos de outros planetas, como se fosse um momento de amadurecimento, de evolução daquele assunto na nossa vida, no nosso mapa. A partir do dia 6 de fevereiro de 2025, ela chegou ali na metade do ciclo maior do Sol e entrando também no subcapítulo da Lua. Então, ela está com Lua e Sol evidentes. Nesse caso, quando a gente está com Sol e Lua, a gente vai olhar muito para os eclipses, tá? E aí a gente vai dar mais importância, mais peso para eles durante o ciclo, principalmente se for um eclipse que vai ativar ali um signo que esteja evidente. Então, aqui no caso, essa pessoa tem o Sol em Virgem, então já tem bastante relevância porque estamos tendo eclipses no eixo Virgem e Peixes, tá? Então, principalmente os eclipses solares que estão pegando no do sul, eles vão ter uma ênfase muito maior, né? E aí a gente vai olhar também aqui como a Lua está ativa para as lunações que pegam ali o signo de Escorpião.
Então, lua nova, lua cheia em Escorpião, vai ter um peso maior. E também as lunações que pegam o signo de Virgem. Tá? Então a gente vai dar mais importância para isso. Se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que gosta de astrologia. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante sobre astrologia que eu trago aqui toda terça e todo sábado, 10h30 da manhã, tá bom? Esse daqui é o mapa da Revolução Solar, ela tá com ascendente Escorpião, então espelhando ali a casa 1 com a casa 8. Então assuntos relacionados à casa 8 também estão realmente bem evidentes, né? Trazendo a questão da intimidade, de assuntos tabu, né, da morte física e simbólica também, aquele lugar que a gente renasce, se reconstrói, transforma, a partir desse movimento interno, né, que a gente faz encarando os nossos medos, os nossos traumas. Ela tem a lua nessa casa, conectando com assuntos familiares, assuntos que envolvem também a figura materna. Então ela pode estar nesse momento, até por estar ativando uma casa de bastidores, e também a casa 9, é uma casa que estimula a gente a expandir nossa visão, né, encontrar algo que realmente seja compatível com uma filosofia de vida, religião, tudo isso que faça a gente realmente expandir, né, os nossos horizontes. E pode ser nesse mergulho bem profundo que ela deve estar fazendo, vendo também padrões inconscientes que trabalham nos bastidores, trazendo repetição de padrão, então ela pode estar vivenciando isso com bastante ênfase. E a Lua, que é quem está mandando aqui também, né, trazendo mais uma confirmação de que a Lua é um astro importante para ela nesse ano, os movimentos dela também, está lá em Aquário, na casa 4. Aquário rege a casa 11 do mapa natal dela, então ela está com a casa 4 espelhada na casa 11. A casa 11 é a casa que fala dos ganhos, benefícios, salário, de grupos, de amizades, né, onde a gente também recebe bênçãos, e aí pode ser na questão financeira ou qualquer tipo de coisa que nos faça nos sentir bem, prósperos. Ela realmente está fazendo um mergulho bem intenso nessa questão familiar. Eu precisaria entender um pouquinho mais o contexto, né? Ela é uma pessoa, é uma figura pública. Vamos entender, então, como que esse trânsito de Marte e Saturno, fazendo uma quadratura, vão tocar especificamente o mapa dessa pessoa. Se é uma quadratura muito importante, vamos dizer assim. No geral, Saturno é um planeta relevante, ele é importante, ele já tem um peso maior, assim como Marte, porque é um planeta que ele ativa, ele dá um gatilho, né? Então, se esse Marte em trânsito estiver ativando alguma coisa no mapa dela, pode disparar um acontecimento mesmo. Vamos entender como esse Marte conversa com outras casas, né? Em Aquário, ele forma um sextil. Em Libra, forma também um sextil. Com Peixes e Virgem, forma uma quadratura. Se for com Gêmeos, forma uma oposição. E nos signos de fogo, forma um trígono. Então, Marte, estando ali em Sagitário, já, né, por signos inteiros, que é o sistema de casas que eu uso, principalmente nesse momento, que ele entrou no signo de Sagitário, ele formou um trígono exato ali, partiu, que a gente fala, né, com o Marte natal dela, ativando a área solar também, que é a casa 6, onde está o Sol dela em Virgem. E Sagitário é um signo importante para ela nesse ciclo, né? Então ele entrou no signo ativo, só dele estar lá, ele continua fazendo esse aspecto, porque eles ainda se olham. É algo que ela ainda está ali trabalhando, carregando, mas não necessariamente, né, vai acontecer algo importante nesse momento, ativando essa quadratura, né? Esse Marte aqui não vai tocar diretamente, porque já aconteceu, já passou e agora tá separativo. Marte, também, desde que entrou em Sagitário, tá fazendo um sextil com toda essa galera que ela tem ali na casa 7. E esse Marte não está tocando exatamente em nenhum ponto, tá por orbe, né? Que eu avalio com até 5 graus para mais ou para menos, né, tá fazendo um sextil ali com Vênus do mapa natal dela, que tá no grau 20, né, e Plutão, que tá no grau 22 também. Um aspecto bem próximo desses dois planetas. Marte tá fazendo também, nesse momento, uma quadratura com o Sol dela, né, ativando a casa ali, a casa 5, que é onde o Sol comanda, né, ele tem o domínio da casa 5. Também não é um aspecto exato, né, isso já aconteceu. Então, no primeiro momento, bateu no Marte natal, fazendo um trígono, mas logo depois também ativou o Sol dela por quadratura. E aí, isso pode ser, por exemplo, alguma questão de saúde, alguma questão de rotina, alguma questão que fez ela entender que ela precisava, né, organizar a vida dela de uma forma mais prática, ou então alguma questão até mesmo com os filhos. Esse Marte tá tocando dessa maneira, né, o mapa dela, ativando as casas 5, a casa 6,
e a casa 7. Por outro lado, Saturno, que está ali na casa 12 dela, está fazendo um trígono com a Lua dela, que é um planeta muito importante para ela nesse ano, inclusive, né, Escorpião está ativo também, porque está no ascendente da evolução solar. Então, esse aspecto, ele é muito interessante. Tudo bem, é um trígono, é algo bom. Bom, não sei, pode ser algo que ativa, né, abre a porta para que algo realmente aconteça, né, haja fluidez para acontecer isso. E a gente entende, então, qual que é a natureza de Saturno dela. Saturno está em Libra ele está exaltado, então ele está no signo ok, que ele gosta. Vênus está ali domiciliada também, né? Se ela tivesse, de repente, numa debilidade, aí traria um outro desdobramento. Mas Saturno trabalha de uma maneira fluida, bacana na vida dela. Né? Não está fazendo nenhum aspecto também ruim aqui com Saturno, né? Agora Marte está fazendo uma quadratura com Saturno. Então, ativando sim esse ponto. Saturno está fazendo esse trígono com a Lua, que inclusive já vai se formar um trígono partiu, vai se consolidar, né? E só que a Lua dela tá numa debilidade. A Lua dela não gosta do signo de Escorpião, né? E a Lua tá no comando de Marte. Então vocês percebem que tem uma relação entre esses planetas no mapa dela e também no contexto do céu. Então essa quadratura em específico, ela toca a vida dessa pessoa. Né? Diferente se estivesse numa posição que não tocasse nenhum planeta, não ativasse nenhum assunto, nenhum acontecimento ali importante. Então, tudo que tem aqui nesse contexto tem relevância. Né? Então, aqui, esse Saturno tocando a Lua em debilidade, a Lua agora está em Leão, fazendo uma quadratura com a Lua natal dela. Então, como ela tem uma Lua em debilidade, né, conectada a Marte, e eles fazem uma quadratura aqui no mapa dela, apesar de Saturno estar tocando a Lua por um trígono, pode viabilizar algo desafiador, né, para que algo desafiador aconteça. Se fosse uma Lua num signo que ela gosta, numa exaltação, ou domiciliada, poderia ser diferente, poderia ser um trígono benéfico, um trígono que realmente traz alguma coisa boa, alguma oportunidade, se mostra. Como aqui tem muitos assuntos envolvendo, né, filhos, rotina, saúde, pai, mãe, família, parceiro, né? Tem que ver se tá todo mundo bem de saúde, se tá todo mundo em dia, né? Com questão de exames, se tem alguma coisa sendo escondida, né? E ela não consegue enxergar, já que Saturno tá na casa 12, que é essa casa obscura, que acontece ali nos bastidores. A Lua tá numa casa que envolve assuntos financeiros, né? Assim como também projetos, motivações dela, o corpo físico dela pode ser, né, relacionado a outra pessoa ou até ela mesma, né, a vitalidade, aqui o Sol envolvendo, pode ser o pai, pode ser a questão da própria saúde dela ou dos filhos, já que o Sol rege a casa 5. Então tem muitas coisas e que pode sim ter uma relevância nesse momento em que acontece esse trânsito, porque toca planetas do mapa natal dela e planetas e luminares que estão em evidência nesse ciclo para ela. Então, qualquer uma dessas coisas que eu falei, aí depende muito do que está realmente acontecendo agora na vida dela, porque a astrologia não é adivinhação. Um astrólogo, ele pode levantar 1 milhão de hipóteses, né, baseado num aspecto, baseado num trânsito. E aí vai depender muito de como essa pessoa vive, o que ela faz, o que ela trabalha, se ela tem pai, se ela tem mãe, se ela é uma pessoa religiosa ou não. E aí a gente vai levantando hipóteses dentro do contexto dessa pessoa. Bom, vou ficar por aqui, gente. Comentem aí se vocês gostaram desse vídeo, se deu para entender, não deu para entender. Se quiser comentar algum posicionamento do mapa de vocês, a gente pode trocar uma ideia, tá bom? E é isso, se inscreva, compartilhe, dê o like, isso me ajuda, isso me motiva. Se você quiser agendar a sua leitura astrológica ou de tarô, tem o meu e-mail aqui na descrição, você pode me contatar por ali, ou então eu convido vocês também para me seguirem nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu compartilho muita coisa bacana por lá, e aí você me chama nas mensagens e a gente conversa, passo mais informações. Tá bom? Então é isso, uma ótima semana para vocês e beijos!